fim do regime comandado pelo Ayatollah Ali Khamenei. O sistema teocrático xiita está no poder desde 1979. O presidente americano questionou a legitimidade dos governantes iranianos e afirmou que as Forças Armadas participam das avaliações em curso. Na sexta-feira, o ditador Ali Khamenei declarou que o Irã não vai ceder à pressão dos protestos e pediu que Donald Trump se concentre em questões internas dos Estados Unidos. O governo americano considera opções mais duras, incluindo medidas militares, sanções adicionais e ações cibernéticas. Trump também avalia ampliar o acesso à internet no Irã por meio do serviço Starlink, enquanto a capital Teherã afirma estar pronto para a guerra, mas também aberto a negociações. Ana, nós trouxemos o assunto dos protestos no Irã na última sexta-feira e você disse aí para seguirmos bastante alertas, né, em relação aos acontecimentos. Mais protestos seguem no Irã, mais de 500 pessoas já morreram e tudo indica que não vai arrefecer tão cedo, né? E Donald Trump entrou aí com os dois pés, mais uma vez, segue firme pressionando o ditador iraniano. Então, Paula, ficamos em alerta durante o fim de semana, porque tudo poderia acontecer no Irã e seguimos com esse alerta. O Donald Trump, eu não sei se a produção já tem prontinho, ele acabou de ir até a rede social Truth, a sua própria rede social, e disse que com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre todas as transações comerciais realizadas com os Estados Unidos da América. Esta ordem é final e irrecorrível. Agradecemos a sua atenção a este assunto, presidente Donald Trump. Paula, eu conversei com um congressista ontem, domingo, e eu perguntei para ele sobre o porta-aviões, o USS Gerald Ford, que nós sabemos, né, ele está na América Latina, ali perto da Venezuela, com toda a sua capacidade militar, bélica, operacional, 6.000 pessoas, mais de 75 jatos, enfim, é realmente impressionante. O USS Gerald Ford, que estava no Mediterrâneo Oriental, durante as tensões entre Hamas e Israel, e então agora ele se encontra perto da Venezuela, e sabemos que o USS Iwo Jima também está ali perto. Inclusive, Nicolás Maduro, quando foi capturado, ele foi levado para o Iwo Jima primeiro, e aí depois ele foi levado de helicóptero para outras localidades. E eu perguntei sobre o USS Gerald Ford, se agora, com essas tensões no Irã, se talvez o maior porta-aviões do mundo, se ele teria alguma pretensão, algum plano a curto, médio prazo de voltar para a região. E ele respondeu curto e grosso, e deu uma risada, falou, not yet, ainda não. Ou seja, na verdade, quando nós falamos de Venezuela e fizemos uma longa análise no último De Leste a Oeste na sexta-feira, fizemos uma análise, o programa quase todo dedicado à captura de Nicolás Maduro e aos protestos e à situação do Irã, com Ivan Kleber, Bernardo Kister e Flávio Morgenstern. Até agradeço, Paula, já foram mais de 220 mil visualizações desse programa, e ali a gente fala exatamente como Venezuela e Irã, eles estão muito, não apenas alinhados, mas eles estão no mesmo sofá, na mesma cama, no mesmo quarto. Eles estão casados numa conjuntura muito maior do que apenas a Venezuela aqui e o Irã ali. Donald Trump disse também numa entrevista a bordo do Air Force One neste fim de semana
que, como você disse, o Irã estava aberto para negociações, mas que se o Irã encostasse a mão em algum civil, se o regime iraniano encostasse a mão em algum civil, que ele reconsideraria qualquer acordo e partiria para outras alternativas. Dito isso, Paula, para finalizar, Donald Trump foi eleito sob uma ótica do America First. A gente fala muito isso aqui, América primeiro, América primeiro. Ora, mas então, ele capturando Maduro, agora, antes de Maduro teve o Irã, né, bombardeou as instalações nucleares do Irã, aí agora capturou Maduro, aí agora vai se meter de novo com o regime dos ayatolás, mas isso não é America First. Muito pelo contrário, Paula, isto é America First. Porque o dinheiro do petróleo venezuelano, que hoje alimenta o Irã, que alimenta a China, que alimenta grupos terroristas como o Houthis, o Hamas, o Hezbollah, principalmente o Hamas e o Hezbollah, essas células terroristas acabam se infiltrando dentro, e nós temos um prefeito jihadista em Nova York, né, que foi eleito com milhões e milhões e milhões de dólares derramados no Partido Democrata. Então essa agenda, ela acaba sendo America First, porque os inimigos da América, eles veem exatamente essa possibilidade de destruir os Estados Unidos de dentro para fora, já que de fora para dentro qualquer ameaça militar bélica jamais atingiria a capacidade militar de proteção dos Estados Unidos. Então, os republicanos vêm explicando muito isso para os americanos, e os americanos entenderam que o terrorismo hoje, ele é real, que as políticas de fronteira aberta, por exemplo, do Joe Biden, colocou para dentro muitos terroristas, jihadistas, células do Hamas, cartéis, membros ligados aos cartéis venezuelanos e assim por diante. Então, Paula, acredito que essa próxima semana será uma semana muito importante para o tabuleiro geopolítico. Reza Pahlavi já disse que está preparado para atuar junto ao seu povo. Bandeiras antigas iranianas com o leão e o sol estão sendo hasteadas de ponta a ponta. E agora a questão é quando isso vai acontecer. Elon Musk segue dizendo que vai deixar todas as dezenas de satélites da Starlink no céu do Irã, exatamente para que o mundo possa acompanhar o que está acontecendo. Boa, Ana, deixa eu aproveitar e fazer duas recomendações aqui. Primeiro, de leste a oeste da última sexta-feira, realmente muito esclarecedor, tanto a parte da captura do Maduro quanto esses protestos que têm ocorrido no Irã, e também a reportagem, o artigo de capa dessa edição da Oeste, que a gente compartilha na tela, que a Ana, assinada pela Ana Paula Henkel, que trabalhou bastante na semana passada para assinar esse artigo, A Ditadura Apodreceu, mas onde ela explica com um pouco mais de profundidade aí essa política do American First. Então é uma dobradinha que vale muito a pena, você que quer entender com um pouco mais de profundidade o que está acontecendo no Irã, a captura de Nicolás Maduro, toda essa mudança no tabuleiro geopolítico, e tudo isso, claro, com as mãos do presidente americano Donald Trump. Cauti, eu quero te ouvir também sobre esses protestos no Irã. O presidente Donald Trump também disse que o Irã o procurou, dizendo que estaria disposto a fazer um acordo nuclear, quando o republicano ali ameaçou, né, uma intervenção no país, no Irã. A gente já percebe essa sinalização de uma possibilidade aí de negociação, agora com o Irã já mais fragilizado, em virtude de tudo que tem acontecido nos últimos anos, Cauti, porque não é a primeira vez que o povo, né, vai às ruas para se manifestar contra esse governo teocrático dos ayatolás. Agora, você acha que tem mais poder, mais chance de realmente reverter e tirar o ditador do poder, Cauti? Pois é, Paula. Bom, que o regime do Irã está reagindo com uma violência e uma brutalidade que vimos em outras ocasiões, isso infelizmente aparece nos números e nas poucas fotos que estão chegando até o Ocidente das centenas de cadáveres de jovens iranianos que estão manifestando para
uma vida melhor, para uma existência melhor, estão manifestando contra uma inflação que chegou a 40%, contra uma economia que está devastada por uma gestão completamente estapafúrdia por parte dos ayatollahs. Aí também estão protestando porque o Irã foi humilhado agora na última guerra, na Guerra dos 12 Dias, por Israel, um país muito menor, mas que em poucas horas devastou, destruiu as instalações militares e nucleares também dos ayatollahs, que então não tem nenhum prestígio para continuar no poder e mantendo uma ditadura brutal e brutalizada. No Irã, gente, as pessoas são enforcadas nas ruas. No Irã, os direitos fundamentais que aqui no Brasil são do dia a dia não existem. E isso aqui no Brasil a gente acha isso normal, acha isso tranquilo, receber 2 navios iranianos militares, aliás, o maior navio militar iraniano, que logo no começo do governo Lula foi e atracou no porto do Rio de Janeiro, sabe-se lá para fazer o que exatamente. Então, temos ligações perigosas com o Irã do ponto de vista político. Relembramos também que o vice-presidente Geraldo Alckmin foi até Teherã para a posse do presidente da República Iraniana, o Pezeshkian, e estava sentado junto com a pior escória do Oriente Médio. Houthis, Hezbollah, Hamas e outros grupos terroristas, muitos dos quais, que graças a Deus não estão mais entre nós, porque Israel fez limpeza por lá. Agora, é interessante, eu não sei se podemos mostrar a foto dos corpos que estão aparecendo em Teherã, e fotos que a mídia ocidental está simplesmente ignorando. Fotos como esta, que estão aparecendo nas redes sociais, que não aparecem nos jornais. Por quê? Porque não é legal, não é interessante criticar um regime que se considera como anti-americano e, portanto, legítimo. Não importa que massacre a sua população. Então, a mídia está fazendo o jogo sujo dos ayatollahs. A mesma mídia que divulgou notícia falsa dos 70 mil mortos em Gaza, divulgaram notícias falsas das crianças, mostraram muitas vezes até vídeos feitos com IA. Agora, quando temos mortos de verdade, eles estão silentes. E também, por último, Paula, o Itamaraty está se comportando de forma vergonhosa. Postaram, a última postagem no Twitter do Itamaraty foi sobre a premiação do agente secreto no Globo de Ouro lá, e até agora não escreveram absolutamente nada sobre esse massacre de centenas de pessoas acontecendo no Irã. Nenhuma palavra. Então o Itamaraty é cúmplice disso tudo, sempre prontíssimos para denunciar qualquer coisa, qualquer manifestação. Eles estão lá, especialmente se for contra os Estados Unidos, e agora no Irã eles têm um silêncio cúmplice e assassino também, tanto quanto os ayatollahs. E também, claro, lá no Globo de Ouro, todo mundo está sempre pronto a falar qualquer coisa. Atores falaram de Gaza, rasgaram as vestes, etc. E agora passaram a premiação silentes, não falaram nada. Aqui estamos vendo o Alckmin. E também, então, eles também são cúmplices, tanto quanto o Itamaraty, desse massacre. Diga, Marcília. Pois é, o Itamaraty, aliás, se não está fazendo o seu papel, vamos pegar aí no pé dos irmãos Batista, hein? Porque, enfim, daqui a pouco tem que mandar embora o ministro das Relações Exteriores fantasma, que é o Joesley Batista, né? Ele é o que manda a chuva ali do Itamaraty, como todos nós sabemos. Agora, me chama a atenção, né, como de repente o Trump conseguiu trazer todo mundo para a mesa, né? Depois que ele arrancou o Maduro ali, precisamente, cirurgicamente, da Venezuela, mas agora é um tal de todo mundo quer fazer acordo, todo mundo procura o Trump, todo mundo está interessado em fazer um acordo. Isso me lembra muito uma entrevista que uma vez o Musk deu, antes até mesmo do Trump ser eleito, e o Musk falou assim, acho que até para o Peterson, à época, o Jordan Peterson, e ele disse o seguinte: olha, uma coisa muito boa do Trump é que ele tem essa virilidade, ele usou uma palavra dessa, e isso foi até tiraram sarro dele, mas ele falou o seguinte: quando você não sabe, quando alguém desse tipo, quando você não sabe qual vai ser a reação de alguém, de uma pessoa assim na presidência de uma república, bom, é melhor então você não topar, você não pagar para ver. E é exatamente o que agora esses ditadores estão fazendo, não pagando para ver.
A experiência com o Maduro vai servir agora para, provavelmente, outras experiências menos traumáticas, porque esses outros ditadores começam a vir para a mesa. Eu tenho escutado até muita gente falando assim, não, mas a gente não pode ser ingênuo de acreditar que os Estados Unidos não estão preocupados com questões comerciais quando vão para cima desses regimes ditatoriais. A questão é que a gente não pode ser ingênuo, mas a gente também não pode ser perverso. Se a gente não pode ser ingênuo de acreditar que um país não tem interesses comerciais, a gente não pode ser perverso de acreditar que esse país também não tem interesse nas liberdades que estão sendo arrancadas dessas populações, como aconteceu na Venezuela, como está acontecendo na Colômbia, como acontece em Cuba e como acontece agora no Irã, que parece que pulou aí a fila e passou a ser a bola da vez. Essa ditadura do Irã, no entanto, não importa para o Wagner Moura, não importa para o Itamaraty, não importa para o governo Lula. Para eles, a ditadura que importa é apenas a dos anos 70. O resto tá tudo uma maravilha no mundo. Cada um tem seu ditador de estimação nessa turma, né? Quem gosta de Maduro e quem gosta de ayatollahs com toalha em cima da cabeça, né? Bom, agora a gente fala sobre política internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã procurou o governo americano para negociar depois de um período de pressão de Washington. O contato teria ocorrido no sábado, com possibilidade de reunião futura. Trump declarou que o governo avalia a situação com atenção